Se tu não sabe dar culto, fica calado. Se tu não quer adorar, cai fora. Mas deixa quem quiser adorar, deixa ela me adorar. Ainda que fosse caro, ainda que fosse um gasto exorbitante, mas ela sabia a quem estava dando e colocando aquele perfume. Ok? Porque às vezes você só conhece o valor do perfume, mas você não conhece o valor daquele que está recebendo o perfume. Para Jesus você nunca pode dar nada barato. Para Jesus você nunca pode dar nada falsificado. Para Jesus você não pode dar do 1,99. Para Jesus você tem que dar o melhor. Para Jesus você tem que dar aquilo que é mais puro, aquilo que é mais perfeito. E essa mulher faz isso. E aqui nós vemos a primeira questão. O que você vê aqui? Você tem uma mulher que tem palavras, mas você tem uma mulher que tem ações. Diga comigo, palavras e ações. Ou seja, você tem que amar a Cristo com palavras, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, mas você tem que provar o seu amor também para com Ele através da prática, através da ação. E essa mulher, ela quebra tudo isso e entra para fazer esse momento de gratidão ao Senhor Jesus. E aí Maria, ela apresenta aquele instante publicamente para fazer esse ato, derramando sobre Cristo esse perfume caríssimo. Você tem aí a palavra que aparece no próprio texto, 300 denários, dessa palavra denários vem a palavra 10, mas correspondia a 16 asses, né? Que na verdade vai para a palavra romana, que essa palavra, ou dessa palavra denário, vai surgir a palavra dinheiro. O que se entende aqui é que esse perfume vindo da Índia para a Palestina não era um perfume barato, era um perfume caro. Ela fez toda uma economia, ela passou tempos guardando isso para, em uma ocasião propícia, ela agir dessa maneira para com Cristo Jesus. Então você tem aqui essa mulher que aproveita uma festa pública porque ela queria declarar para todos o quanto ela era grata a Cristo por ter ressuscitado seu irmão, mas o quanto ela amava a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ok? Quando você diz que ama a Cristo, quando você diz que adora a Cristo, você precisa ser grato a Ele, mas provar também essa gratidão não só em palavras. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, tu és minha vida. Mas você também precisa provar em atos, em prática, para que todos realmente vejam Cristo na sua vida. E aí vem o mais importante aqui. No meio dessa adoração, no meio desse louvor, no meio desse culto gostoso de gratidão e de alegria, quando essa mulher faz esse gesto, porque Maria vai fazer duas loucuras aqui. Maria vai fazer duas loucuras. A primeira loucura dela é fazer uma economia pródiga, uma economia exorbitante, para gastar tudo aquilo em um só momento. Observaram isso aqui? Aqui é os irmãos do setor 1, né, pastor? Setor 2, setor 4, né? E setor 3, que estão participando. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Então, prestem bem atenção. O que é de loucura nessa mulher? É aqui que você deve prestar muita atenção no que eu estou colocando, porque a crença e a adoração para com Cristo, ela foge do que é trivial, do que é natural, do que é lógico. Essa mulher, ela faz uma economia e ela poderia ter pego aquele perfume e ter entregue para Jesus. Jesus, isso aqui está um perfume para ti. Você ou o Senhor curou meu irmão, ressuscitou meu irmão, e eu senti de te dar esse perfume aqui. Não é assim? Leva para a sua casa ou para onde o Senhor estiver na sua viagem. Aí o Senhor, quando tomar um banho, coloca. E se lembre que fui eu que dei para você esse perfume. Não. Ela poderia ter feito isso. Ela poderia ser mais ética. Ela poderia ser mais controlada. Mas quando Jesus estava na sala, ela pega e quebra o lacre
desse perfume importado caríssimo e joga todinho na cabeça de Jesus. Todinho. Porque quem ama Jesus é desse jeito, irmão. Quem ama Jesus dá uma melhor glória. Quem ama Jesus dá um melhor louvor. Quem ama Jesus gosta de ler e estudar a palavra do Senhor. Quem ama Jesus faz é desse jeito. Esse negócio de tu ser crente, e aí tu ter etiquetazinha, tu ter regrazinha, tu ter negocinho, tá longe, meu irmão. Quem conhece o valor de Jesus, a graça e o poder de Jesus, quebra e derrama na cabeça dele. É assim, quem glorifica a Deus? É desse jeito. É assim que a gente é crente. Se tu entrar aqui na Valência, né? Aí tu entra na igreja, não, isso é o meu jeito de adorar. É a minha forma. Aí vê uma irmã, eita glória, aí tu fica, para que isso? É porque tu não sabe o tamanho e a grandeza do Jesus que te salvou. Porque em Marcos 12:30 a Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu... Pronto, é assim que tu tem que amar a Deus. Servir a Ele é dessa forma. Essa mulher tem gente lá de todo jeito, tem judeu, tem rabino, tem gente alta, tem gente pobre. Aí pronto, aí o culto está gostoso e a Marta botando, quem sabe botando uns pastelzinhos, né? Que era uma festa, toma aqui, bota um refrigerantezinho por ali, vai passando, tu não quer. A festa estava normal. Pronto, agradecendo, talvez uns tocadores, mas no meio da festa, essa irmã entra. Entenderam as coisas? Isso aqui é coisa de crente. Isso aqui, se tu crê, tu vai viver. Se tu não crê, tu não vive. Aí ela entra, Jesus, eu preparei um negócio para ti. O que é? Te senta bem aí. Aí pronto, aí ela abre. Vixe, quando o pessoal olhou pelo lacre, eu li um teólogo que diz que na hora que viu, porque vinha dentro de uma caixinha daquela época. E quando vira a caixinha, disse, ixi, é o nardo. Diga aí bem forte, é o nardo. Pronto, tem falsificação não. Tem irmão que quer trazer para cá, o glória do 1,99. Não funciona aqui, meu filho. Não funciona, entendeu? Tem irmão que quer trazer produto da feira de terceira. É ou não é? Pronto, aquela mercadoria que eu vendi em feira. Aí pronto, pega sol que ninguém compra ela. Toda feira que tu vai, tu bota ela bem na frente para ver se o povo compra. Mas ninguém quer ela. Aí tu quer trazer para Jesus. Essa mulher pegou o melhor e quando eles viram o lacre, inclusive Judas, não acredito. Eu não acredito que é esse perfume aí. Ela quebra e derrama em quem? Eita. Só que enquanto ela está derramando, o cheiro do perfume exala em toda a casa. Eita, glória a Deus, porque o que é bom para Jesus, todos têm que sentir o cheiro, a glória de Deus. É assim. Se tu não cheira, é porque tu não é crente. Porque tem muito crente que fede. Fede no mercado, é assim. Sim ou não? Fede na rua, é desse jeito. Eu vendia peixe. E aí quando eu vinha, que era para pegar os carros, e aí o pessoal, parava e dizia, eixe, essa caixa aí. Eu disse, não, já o peixe eu já vendi. Disse, não, mas está fedendo. Aí passava. Aí pronto, às vezes eu chegava, aí quando um homem botava eu no carro, eu ia lá atrás. E aí as mulheres xingando, diabo desse nego com essa caixa aqui desse peixe, velho. Ô motorista, por que tu deixou esse diabo vir aqui? Eu disse, calma senhora, peixe a senhora come também. É assim. Agora, cheiro agradável, não tem como esconder, não tem como impedir. Todos sentem. Quem tem o cheiro de Cristo aqui, como diz Paulo. Aí ela quebra, não tinha como esconder, porque era nardo. Vamos lá, era o que era nardo? Era falsificado? Crente que tem glória de verdade pura, Deus conhece. Deus conhece. Às vezes tu pode dar um glória só para o pregador, para tu alegar o pregador, para tu dizer que tá cheio. O pastor vê que tu tá ali, né? Assim, tem muitos que é desse jeito. Às vezes eu quando era jovem, pregava,
E aí eu ia para o escudo da mocidade, doidinho para pregar. E aí o dirigente não me dava oportunidade e eu ficava gritando, glória a Deus. A maior glória era o meu. Para ver se ele olhava e me dava oportunidade. É assim. A gente faz isso. Mas isso é bom também. A gente vai desenvolvendo. Então o que é que acontece? Acontece que essa mulher, ela quebra. Primeiro exagero de Maria. Diga comigo bem forte. Primeiro exagero de Maria. Qual foi o primeiro exagero dela? Hã? Vamos lá, me ajudem. Qual foi o primeiro exagero dela? Ela quebra a fluidez, a rotina da festa. Todo mundo servindo, não é assim? Festa não é assim? A pessoa está servindo, um grupinho aqui conversando, outro comendo aqui um negócio, como é que está lá? E aí pronto, o vestido da fulana está bonito, não está na festa? Tá. E a fulana de tal, o fulano chegou, não é assim? E aí está todo mundo assim, de repente ela quebra, Jesus, vira para cá. É assim que a gente faz. Vira para cá, Jesus. Aí pronto, a primeira coisa, ela quebra a rotina da festa. A monotonia da festa ela quebra. Aí ela vai fazer a primeira coisa, ela quebra o perfume. Segunda loucura dela, ela derrama todo de uma. Por que ela não fez só um pingo? Ela queria fazer o quê? Ela queria dar o melhor. Sabe o que estava na cabeça de Maria? Se eu derramar todo o nardo do mundo inteiro na cabeça desse homem, ainda não é o suficiente, porque eu estou derramando, não é num judeu cheio de tradição, eu estou derramando, não é num judeu qualquer, eu estou derramando é no Filho de Deus, que tem todo o poder. Quem conhece ele aqui? Você conhece ele? Era assim. Então, dois exageros. Aí pronto. E no meio, e Jesus quietinho. Jesus quietinho. De repente, é aqui que vamos trabalhar essa temática. Toda a glória da festa, toda a beleza da festa é quebrada com uma voz. De quem foi a voz? Vamos lá. De quem foi a voz? Não, mas só quem pode dizer bem forte. De quem foi a voz? Todo culto tem um Judas ou não? Tem. Para que isso? Tem mais de um. Para que isso? Para que um negócio desse é um exagero? Não precisa isso. Mas vamos lá. Vocês sabiam que em todo o Novo Testamento, ouçam bem, essa aqui é a segunda vez que João fala de Judas. Essa é a segunda vez que ele fala de Judas. Vamos ver bem aí, João, me parece que é João 6:71, rapidinho. Veja aí, João 6:71. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia. João 6:71. Quem encontrou pode ler, por favor. Sim, referia-se a ele, a Judas, filho de Simão, Iscariote. Pronto. Prestem minha atenção que agora você tem um evangelho que já é composto. Antes, cada discípulo tinha uma ideia boa sobre Judas. Sabiam dessa? Se você pegar as duas referências que eu citei aqui, Judas não era mal visto, não. Pelos companheiros dele, de jeito nenhum. Quando você lê, era o traidor ou o que ia trair, já é depois que o evangelista está escrevendo o evangelho. Mas ele era um normal com os outros. Mas vocês sabiam, prestem bem atenção, essa aqui é a segunda vez que o nome Judas é mencionado aqui no livro de João. É a segunda vez. E prestem bem atenção. O homem mais santo, o homem do amor, quem é o apóstolo do amor no Novo Testamento? Não, só quem tem boca diga bem forte. Quem é o apóstolo do amor no Novo Testamento? Mais uma vez, quem é o apóstolo do amor? João. E para quem gosta de João, João era um homem que não tinha papa na língua. Se você ler as epístolas dele, as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, elas são pesadíssimas. Aquele que não ama seu irmão é do diabo. É assim. Está lá ou não está? Quem não ama não conhece a...
Só tem dois filhos de Deus, só tem dois filhos de pessoas na terra: filhos de Deus e os filhos do diabo. É assim que ele pregava. Estão entendendo? João só pregava, era assim. Mas vamos lá. Quando você olha, toda essa glória do cenário é quebrada por Judas. É o primeiro homem no Novo Testamento, agora eu vou começar. É o primeiro homem no Novo Testamento da linha esquerda generosa. Para quem me escuta, eu nunca uso o púlpito para falar de política. Eu nunca uso a pregação para falar de política. Hoje eu estou aqui em um seminário, não é isso? Quero dizer para os irmãos que estão me acompanhando na internet. Eu não uso o púlpito para falar disso. Mas eu quero que cada irmão que esteja aqui presente pela internet e deste campo, os setores, me escutem bem. Porque nós vamos falar algo muito sério aqui. E eu vou começar com Judas. Ele, ouçam bem o mal de Judas. Olhe bem para mim. Judas levanta a voz. E no meio daquele cenário todo, ele olha e diz: que exagero dessa mulher. Foi assim ou não foi? Que loucura dela. Eu pergunto, quem é que estava recebendo o perfume? Não, mas diga bem forte, quem era? Quem era que curava? Quem era que ressuscitava? Quem tinha ressuscitado Lázaro? Quem era que dava vista aos cegos? Quem era que multiplicava pão aos famintos? Mas você tem aqui um diabo. Sim ou não? Que quando a mulher derrama simplesmente um perfume sobre um homem que curava, que ressuscitava, F.F. Bruce diz que diante daquela mulher tinha um Jesus que dava vida. Aleluia. O Jesus que ressuscitava. Aquele perfume não era nada para Maria diante do dono da vida. Glória a Deus. Irmão, quem tem vida na igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem entrou por aquela porta um dia e aceitou o dono da vida, tudo que vier para ele aqui para fazer para Jesus, ele faz com alegria. Porque ele sabe quem lhe deu a vida. É assim. Aleluia. É o melhor glória, é o melhor louvor. Ele canta, ela canta. Eita glória, fala Jesus, toca em mim Jesus. Jesus, eu te adoro, é desse jeito. Porque conhece o dono da vida. É desse jeito. A mulher derrama o perfume. Quando ela derrama o perfume, esse homem aqui, olha, é a única vez, preste bem atenção, que João, no evangelho dele, dá um aspecto negativo de Judas. Como é que João chama Judas? Como é que João chama Judas? Ladrão. Eita, irmão. Se fosse hoje, era processo. Sim ou não? É porque até a gente, quando vai pregar hoje, tem que ter cuidado com as palavras. Porque senão vai para a cadeia, senão responde processo. Aí João está aqui. Alguém está escrevendo aqui o evangelho e aí poderia suavizar. Não era assim? Mas Judas disse isso porque ele não sabia administrar. Por que ele não usou assim? João disse isso porque o Judas, ele era um mau caráter. Ele poderia dizer, não, João não propôs nada não. Esse homem, a primeira coisa que você tem em Judas, saliência, petulância. Nós vamos já entrar no assunto, por isso que eu estou colocando essa figura aqui. Petulância, saliência. Porque ele não temeu dizer nada contra o dono da vida. Estão pegando? Ele não teve temor de se dirigir para Cristo no meio daquela festa e dizer assim, para que um desperdício
Olha, meus irmãos, isso aqui é sério. O que vocês veem aqui logo em Judas? Vamos lá, juntos. O que vocês viram aqui? Mesquinhez, né? O que mais? Vamos. Vocês podem fazer aqui a hermenêutica comigo, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? A festa, a mulher derramando perfume no dono da vida, autor da vida, a festa gloriosa. Aí, de repente, um camarada tem a coragem de levantar a voz. Hein? Falta de gratidão, hipocrisia, o que mais? Ah, pronto, está aí. Essa é a palavra. Ele mostrou o quê? Vamos lá, ele mostrou o quê? Arrogância. Toda pessoa que não tem temor de Cristo e da palavra é arrogante. E olhem para cá, ele não tem respeito com autoridade nenhuma. Entenderam agora? Quem tem o espírito do diabo na vida, ele não quer se importar se é Jesus, ele não quer se importar se é Bíblia, ele não quer se importar se é palavra. Olha para cá, Brasil, olha para cá, igreja. Olha como é que não está o Brasil. Porque um pior incrédulo, ele deve respeitar, a Constituição Federal diz, respeitar a crença das pessoas, sim ou não? Eu pergunto aqui, eu tenho que respeitar a crença do feiticeiro, do macumbeiro? Sim, agora eu vou ser macumbeiro? Eu tenho que respeitar as crenças afro, sim ou não? Sim. Eu tenho que respeitar as crenças dos evangélicos? Mas vocês já viram que intelectuais, regente de carnaval, tem procurado distorcer e ridicularizar as nossas crenças e os nossos símbolos? E por que, pastor Zé? Porque o homem que não tem temor de Cristo, ele é como Judas. Qualquer ato que faz para Cristo, ele se levanta contra. E aqui está o tema de vocês. Valorizar os nossos valores cristãos. E nós não temos nada. A sociedade, nós estamos pregando Bíblia, ensinando a palavra de Deus. Agora, que respeitem os nossos símbolos. Que respeitem as nossas crenças. Eu fico pensando, é professor intelectual, que se diz intelectual e educado. Ele tem coragem de ir para uma sala de aula e dizer, essa Bíblia não vale nada. Já pensou? Dizer que a bandeira do Brasil não vale nada. A Constituição Federal fala nisso. Você pode até perder a sua originalidade se você atacar a bandeira. E por que eu não respeito? Estão entendendo agora, irmãos? Mas por que Judas não respeitou Jesus? Generosidade falsa. Diga comigo, generosidade falsa. E olha para cá, irmão, ninguém pode medir a espiritualidade de alguém por palavras. Porque quando ele se levanta, olha a ideia. Por que não se vendeu isso e deu aos pobres? Aí quando ele falou isso, João não perde o tempo. Ele diz, ele falou isso porque ele era o quê? Não, mas diga bem forte, ele era o quê? Pronto, era isso. Aí. Ele era o quê? Pronto, só isso. Só que como ele levanta a voz, olhem para cá, porque tem crente que não tem coragem de dizer a verdade, e ele fica sentadinho, mas ele também concorda com o errado. Eu não sou disso. Para que ele diz isso? Se tu não aguenta, não entra. Se tu não aguenta, não entra. Pronto, isso é bom se tu entrar, se tu aguentar a pancada. Os outros discípulos, na mesma hora, acompanharam a voz de quem? Porque não foi só ele. Quem levantou, quem foi o cabeça? Quem foi o cabeça? Judas. Mas os outros fizeram o quê? Acompanharam Judas.
Nessa hora, Jesus levanta. Eita glória! Porque se ninguém se levanta, Jesus levanta e defende o que é certo. Não perturbem essa mulher. Ela está sabendo o valor do culto que ela está dando para mim. Quem glorifica a Deus? Só quem sabe o valor de Jesus. Oh, glória a Deus. Ela sabe o meu valor. Naquela época, se a pessoa pudesse gastar no funeral, não era errado. Embalsamar e colocar perfume no corpo do defunto não era errado. Jesus levanta e diz: essa mulher, ela está fazendo esse ato porque ela já está me ungindo para o meu embalsamento. Não perturbem ela. Se tu não sabe dar culto, fica calado. Se tu não quer adorar, cai fora. Mas deixa quem quiser adorar, deixa ela me adorar. Deixa ela me adorar. Deixa ela me adorar. Ela sabe o meu valor. Ela está quebrando em si mesmo porque ela me conhece. E agora, para tu deixar de ser besta, Judas, eu ia deixar esse negócio só aqui. Mas assim como o perfume dela exalou toda a casa, essa ação dela no mundo todo vai se tornar conhecida, para tu deixar de ser besta. Olha aqui, nós estamos em Valença, pregando o que Jesus fez e o que Jesus disse. Quem glorifica a Deus? Eita, glória a Deus. Vira para o teu irmão, só vira para ele e diz: dá para Jesus um melhor. Diga para ele aí: dá para Jesus que vai exalar. Dá para Jesus o melhor que vai exalar. Diz aí: dá para Jesus o melhor que vai exalar. Dê para ele o melhor. Dê para ele o melhor. Amém, irmãos? Aí Jesus defende ela. Aí pronto. Mas eu analisando aqui, prestem bem atenção, existem 3 coisas que parte daqueles que se opõem a Cristo. Aliás, 2 coisas. Vocês se lembram que quando os pastores, está lá em Mateus 2,11, os pastores foram atrás de Jesus, tinha um que queria matar Jesus. Como era o nome dele? Como era o nome dele? Vamos lá, porque aí para não esquecer. Como era o nome dele? Herodes. Vamos lá, como era o nome dele? Eu vou só mostrar quem é que gosta de perseguir Jesus. Ladrão. Está na Bíblia ou não está? Quem é que gosta de perseguir Jesus? Ladrão. E quem mais? Quem tem síndrome do poder. Os pastores, coitados, chegaram bem humildezinhos e disseram: rei, é porque nós vimos uma estrela no Oriente e nós viemos atrás de quem? Do Messias, que a profecia fala sobre ele, nós viemos adorar. Não foi assim? Cadê ele? Aí Herodes: que negócio é esse? O rei aqui sou eu. Mas ele, ardiloso, maquiavélico, ele disse assim: vou fazer o seguinte, vão lá em busca do menino. E quando vocês chegarem lá, que encontrarem, venham me avisar, que eu vou fazer o quê? Agora eu pergunto aqui a vocês: ele ia adorar o menino? Não, mas bem forte, irmão. Ele ia adorar o menino? O que ele ia fazer com o menino? Mas olhem para cá. João diz, ele era lá ladrão, falando mal de Cristo. E o outro, um rei, era o quê? Vamos já começar. É aqui. Vocês já estão pegando o fio da meada, porque eu estou usando a Bíblia para dizer a verdade. Eu não vou tratar, escutem bem aqui, eu não vou aqui esta noite, quem está me ouvindo, eu não vou atacar político A, atacar político B, nem nada. Eu não vou falar de esquerda nem de direita. Eu vou falar da construção de um pensamento que tem entrado na sociedade e que está atrapalhando. Vocês entenderam? Porque nós não podemos ter as mesmas armas deles. Ódio, inveja. Não, nós temos amor, agora nós temos que batalhar pela verdade. É ou não é? Porque tem muito crente aí que já está no ponto de pegar faca. Não, vamos nessa não. Tem crente aí que está tratando do assunto da política. Ele diz: se eu ver um da esquerda, eu mato. Que é isso, irmão? Aí já está, você está, olha, quando Luther King foi lutar contra
a segregação nos Estados Unidos, ele pegou os livros que tratavam tudo sobre bondade, emoção, ele leu tudo que tratava sobre virtude, e ele disse: eu vou lutar contra a segregação aqui, sem armas, sem ódio e sem vingança. Por isso que muitos aderiram à ideia dele. Nós temos que lutar contra o pensamento errado, mas sem, vamos lá, sem o quê? Sem ódio e sem arma. Tem irmão que já está querendo comprar revólver. Faça isso não. Ainda tem irmão que diz: olha, pastor, um dia desse eu vi um pastor na televisão dizendo isso. Pedro tinha arma, mas tu tem que entender que ele não era crente nesse tempo. É assim. Jesus diz: quando tu te converter, apacenta os meus. Ah, verdade, é assim. Tu com faca, pastor com birita lá na casa dele, ele não dá para ser pastor, não. Auxiliar com faca, e auxiliar, se tu tem faca aqui, facão, até que em casa tu pode ter um facão, né? Sempre que é para descascar um coco, um facão para roçar. Agora, facão para matar gente? Um crente? Onde é que existe isso, irmão? Digam comigo: nenhum crente pode lutar com a arma do ódio, da vingança. Tem que lutar com a verdade e cheios de amor. Eita, glória a Deus. É assim. O pessoal estava metendo pedra no Estevão, está lá em Atos 7. E aí a pedra caindo, e aí ataca caindo e o sangue comendo. Aí ele olhou: pai, perdoa. Perdoa, pai. Foi assim ou não foi? Pronto. Jesus disse a mesma? É desse jeito. Pronto. A nossa arma é outra, meus irmãos. É assim, se tu tá aí com canivete, aí tu pode largar de mão. Não é crente, não. Jesus diz assim. Agora, o irmão que é policial, o irmão que é para colocar a justiça, fez o concurso, fez tudo direitinho, aí pronto, não é assim? Aí tá desse jeito. Mas irmã também, irmã que anda com tesoura e tal, né? Qualquer pessoa que vir, eu tô bem que faça isso não, minha irmã. Se é uma faquinha para descascar uma laranja, aí tudo bem. Agora, andar com arma não é nossa fé, não. Ok? Vamos lá. Aí quando Herodes diz: vamos lá, e quando vocês conhecerem e ver o menino, voltem. Aí eles foram. Só que quando chegaram lá, foram impactados pela glória. A Bíblia diz que eles ajoelharam e entregaram incenso, ouro e mirra. E disseram: nunca vamos voltar lá, porque esse menino é o Filho de Deus. Quem conhece, olha para cá, irmão. Quem conhece a Jesus de verdade, irmão, de verdade, sabe o valor dele. Paulo diz lá em Filipenses 3, verso 8, ele diz: pela sublimidade do conhecimento de Cristo, eu larguei tudo. É assim, tu pode ser doutor lá na PUC, tu pode ser doutor lá na Harvard, tu pode ser doutor em Cambridge, tu pode ser doutor no fim do mundo, na Caixa Bozó. Mas no dia que tu conhece a Jesus, tu dá a tua aula só porque tu tem que dar mesmo, mas tu é dando a aula dizendo: Jesus, mas não tem nada que eu tenho mais interesse a não ser a tua glória, o teu poder e o teu nome. É assim. Porque tem irmão que estuda e fica besta. Ele se forma, é um doutor, aí na igreja ele fica: olha, irmão, é o seguinte, eu estava analisando esse pensamento e a gente tem que ver bem, porque tem essa construção histórica e a Bíblia. Aí tu já está sendo besta. Está sendo besta. Está sendo besta. Porque Paulo disse que tinha todo conhecimento, e ele tinha cultura de vários lados. Ele citava poetas e mais poetas. Mas no dia que Jesus pegou, ele dizia: eu não quero mais saber não. Esses conhecimentos, tudo da terra é esterco. Não foi assim? É assim. Tu pode dar aula de matemática, tu pode dar aula... Primeiro, não tem um matemático no mundo que resolve os problemas do mundo, tem? Me dê um antropólogo que resolve o problema do mundo. Me dê. Me diga. Me diga um sociólogo. Aí tem sociólogo desde a história do mundo falando de problema de relações. Está resolvido o problema de relação? O homem que mais falou de relacionamento foi Augusto Conte. Casou várias vezes, nunca se ajustou com a mulher. Aí eu vou estar atrás disso. Aí tem irmão que fica nessa besteira. Olha, e não sei o que e tal. Não, você tem que... Eu respeito, doutor, tudo bem. Às vezes eu fico analisando, eu disse: oh, meu Deus, é verdade mesmo. Pronto, falando de economia. Às vezes eu estou assistindo aula. Agora mesmo, eu estou num doutorado. E aí pronto, é a quinta faculdade, universidade maior do Brasil.
Aí porque eu fico olhando, eles contando, olha, é o seguinte, a vida, e tá, meu Deus do céu, nem o Covid ele está resolvendo. E aí eu fico pensando. Tu tem que saber a finitude do homem, irmão. Tu tem que saber isso, essas coisinhas é só para cá. Esse negócio de matemática, história, é só para cá. Glória de Cristo é outra coisa. Glória de Cristo é outra coisa. Tu tem que entender isso, ok? Então, em primeiro lugar, quando você pode analisar, os que se opõem a Cristo têm um amor falso. Um amor falso. Judas tinha um amor verdadeiro, mas ele andava com quem? Ele andava com? Tem muitos aí que têm uma generosidade falsa. Eu pergunto aqui a vocês, Judas amava os pobres? Sabe por que João chamou ele de ladrão? Eu vou mostrar para vocês. João chamou ele de ladrão porque o caixa, que eram as mulheres de Lucas 8, 2, 3, que sustentavam o ministério de Jesus, quando Jesus pedia ajuda, me dá ali aquele dinheiro para comprar comida. Ele já tinha passado a mão. Não, as mulheres não trouxeram. Por isso que João disse que ele era o quê? Pronto aí. E Judas nunca fez bem para pobre nenhum. Tem muita gente na igreja que diz assim, por que não vende isso e não dá para o pobre? Por que tu não dá primeiro tu? Dá tu primeiro. Vende teu carro. Vende tua moto. É só discurso falso. Ok? Segundo lugar, todo plano de crescimento da obra de Deus, o diabo se levanta. Quem foi que se levantou aqui contra Jesus? Quem foi? Lá em Êxodo 1,16. Tem irmão que fica, meu Deus, o mundo está pior. O mundo, irmão, está do mesmo jeito. É porque a população aumentou e aí também a internet aumentou. Mas isso é vergonhice, cachorrice, molecagem. Desde o momento que o homem pecou. Basta tu ler. Hoje está melhor. Porque se você ler Levítico 18 e o capítulo 19, você pode ler capítulo 18 e capítulo 19. Aí pronto, Deus disse assim, não faça como eles, que aqui eles fazem sexo com o animal, o filho fica com a própria mãe. Está lá ou não está? Está lá, pronto. Mulher deitando com o animal e homem deitando com o animal como se fosse mulher. Está tudo lá. Problema, vocês sabiam o que fez foi melhorar um pouco, porque naquela época, nos jogos gregos, todos ficavam, eram nus. A palavra ginásio quer dizer nu. Eles iam para os jogos, eram nus. Aí hoje está melhor que estão, pelo menos vestidos. Está ou não está? Agora presta minha atenção uma coisa. Quando Jesus faz tudo, esse homem se levanta e diz, porque um desperdício desse? Por que não vende para os pobres e dá para os pobres? Leia bem aí, Deuteronômio 15, 11. O que Judas sabia, mas Judas queria fazer um discurso falso. Judas sabia. Vamos lá. Karl Marx não entendeu isso aí, é que eu vou falar agora daqui a pouco. Vamos lá. Rapidinho. Irmão, você... Para aí, como é que diz? Nunca. De quê? Nunca deixará de haver o quê? Pobre na terra. Nesse tempo aí não existia Karl Marx, não existia socialismo, não existia nada. E aí Moisés disse assim, olha, é o seguinte, tem uns que pelo trabalho vão conquistar mais. Tem outros que pela força vão ganhar mais. Mas não vai deixar de ter pobre. Então preste bem atenção uma coisa. Se não vai deixar de ter pobre, por que Judas não valorizou a ação de Maria sobre Jesus? Porque era uma generosidade falsa. Ele não fazia bem nenhum a pobre, mas para ganhar popularidade, para defender o humanismo, ele se levanta com esse discurso. Entenderam? Ele se levanta com esse discurso. E vamos analisar, irmão. Quando você lê Êxodo 1,16, você vai ler em casa, que eu não vou, para me correr aqui. Êxodo 1,16. Devido ao crescimento do povo de Deus, o que foi que o faraó decidiu fazer? O que foi que Faraó, além de aplicar, primeiramente, leis pesadas, não dando palha, não dando condições de vida digna para os hebreus, o que foi que ele fez para acabar com o crescimento do povo de Deus? Ele diz para as parteiras,
façam o seguinte: se nascer homem, é para fazer o quê? Então pronto. Desde o início, contra o povo de Deus, teve leis contrárias. Sempre teve injustiça. Ok? Então preste bem atenção. Os meios mais cruéis foram usados contra os homens de Deus. E todos que se levantaram pela justiça, como Jeremias, foram mortos, inclusive o próprio Cristo Jesus. Lá em 18 de João, ele diz: o meu reino não é deste. Mas por que mataram Jesus? Por causa de uma política infernal, com medo de poder. Os judeus aqui, sob a liderança de Caifás, quando viram que muitos saíram de Jerusalém 3 quilômetros para ir a Betânia, disseram: vamos matar Jesus e vamos matar quem? Lázaro. Tem irmão que fica: mas no carnaval pegaram um Jesus e botaram. Não, ele disse: não é da agora não, irmão, tu está sendo besta porque tu quer. Não é da agora não, sempre eles vão fazer isso. Agora uma coisa eu quero dizer para a igreja: nós temos que munir cada crente da verdade com a verdade, para nós ficarmos de pé e não dar brecha para Satanás. Amém? Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Então pronto, agora vamos aqui. Eu sei que eu vou tentar correr. Se eu não terminar hoje, aí eu termino amanhã. Muito bem. A minha temática foi marxismo cultural e comunismo no século XXI. Eu vou só começar com uma pergunta. Por que a ideia do nazismo não prevaleceu no mundo e a do comunismo prevaleceu? Só uma pergunta. A suástica do nazismo, tem pessoas aí que... Isso, obrigado. Tem pessoas aí que quando vê uma pessoa usando aquele símbolo, já tem até locais que países que é processada a pessoa que usa. Ou que faz apologia ao nazismo. Mas você vê alguma faculdade, universidade defendendo o nazismo? Quem é da área da educação, da área de sociologia, das ciências humanas, tem alguém lá defendendo o nazismo? Mas eu pergunto, e o comunismo? Sim ou não? Tem? Mas por quê? Quem pode me ajudar? Olha, vai. Uma falsa narrativa. Sim. Rapaz, era bom ter um microfone sem fio, porque eu gosto de participar. As irmãs. E a irmã aí puxou bem direitinho. Sim, irmã. Existe uma falsa narrativa. Sim. E essa falsa narrativa é que apresenta elementos que, de certa forma, busca trazer uma mensagem, essa mensagem de generosidade, com palavras que realmente encantam. Encantam principalmente aqueles que, de certa forma, não têm um conhecimento da raiz. E a partir dessas palavras, né, como hoje a gente ouve, inclusão, isso, né? Inclusão, isso. Politicamente correto, né? São palavras que soam bonito. Porém, a sua essência está minada justamente com toda sorte de engano. Porque é uma retórica que é bonita de se ouvir, sim, mas no seu profundo da essência traz uma outra realidade, completamente distorcida. E o seu nome é? Seu nome? Missionária Valdenilda. Muito bem. A missionária falou tudo aqui. Agora, você sabe qual é o problema, missionária? E eu vou dizer aqui aos irmãos, vocês sabem qual é o problema? É que R.C. Sproul, em um livro que ele escreveu, ele diz que um filósofo estava varrendo um hospital e um jovem fazia filosofia e foi tirar as férias nessa cidade.
E quando chegou lá, esse senhor estava varrendo o hospital. Só que esse jovem fazia filosofia. E quando, um dia, ele lá conversando com um rapaz varrendo o piso lá do hospital, ele triscou em filosofia e o homem disparou. Falando teses e coisas de filosofia que ele... mas o senhor é inteligente. Aí ele pegou amizade com ele. Quando foi um dia, ele disse, olha, mas por que você está aqui? Um homem com tanto nível. Ele disse, não, eu sou doutor em filosofia. Mas eu sou da Alemanha. E pensar é perigoso. Entenderam? Sabe qual é o problema hoje dos evangélicos? É que nós não estamos pensando. A gente, quando vê um deputado, ou quando vê uma pessoa discursando, aí nós vamos logo botar na internet, botar numa coisa. Primeiro vamos buscar a raiz. Se todo crente aqui entendesse a essência dessa doutrina, nós estaríamos vencendo melhor. Entenderam agora? E é dever do pastor, é dever da igreja. Eu não estou falando aqui de atacar ninguém, eu estou falando de conhecer uma doutrina. Se vocês, eu não sei se dá para colocar aí, mas se não der, tem o versículo aí, tem a da Bíblia, para dar para eles ver. Vamos lá, coloca aí, me parece, 2 Coríntios 10, verso 5. Rapidinho. E você pode marcar. Olha o que Paulo diz, que todo crente deveria fazer. Vamos lá. 10, 5. Como é que diz? E toda altivez... de Deus. Olha, para aí, comece, irmã, comece. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, sim, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Pronto, irmã, no versículo, pode ficar aí com ela, no versículo 5, o que todo crente deve fazer? Destruindo. Nós temos que destruir. Destruir o quê? Todos os entenderam agora? Conselhos. Todos os conselhos e todo tipo de conhecimento altivo que se levanta contra Deus. Agora olhem para mim aqui, olhem para mim aqui. Pastor Zé, é destruir lá? Não. Lá não. Nós não temos nada a ver com quem está lá no Congresso falando lá. Nós temos que eleger deputados, etc. Tal, que eu não vou entrar nisso. Eu vou falar aqui sobre a base bíblica. Agora tem uma coisa que ninguém destrói, se você tiver. A defesa dos pais apologistas na história da igreja, desde o 3º século, nunca mudou a opinião dos hereges. Só que cada vez que um pai apologista defendia a fé, fortalecia mais a igreja. Entenderam agora? A questão não é lá, a questão é aqui. A base é aqui. É você que tem a mente de Cristo, que não vai aceitar ensinos errados aqui dentro. E tudo que você tiver, tu vai levar cativa a obediência a... Pronto, eu li Marx, eu li Hegel, eu li Nietzsche, mas aqui tu não entra, Nietzsche. Porque meu pensamento é cativo em... É assim. Entenderam agora como é? Se eu chegar aqui para vocês e der uma aula todinha, o que é comunismo? Eu vou já falar isso aqui. O que é isso? É verdade, é verdade. Agora, se tu vier para Cristo e dizer, Jesus, eu quero a tua mente, e eu quero que todo conhecimento altivo, saliente, que te desrespeite, eu quero que seja cativo. Aí pronto, aí nós vamos fortalecer Pronto. Eu não estou aqui para dizer, olha, o crente que aceitei isso é do diabo. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer que se nós tivéssemos mais ensino coerente, você estivesse pronto para aprender, negócio que os crentes não querem isso hoje. Os crentes, olha, irmão, nós temos que querer poder, sim ou não? Nós temos que querer poder, nós temos que querer glória, manifestação. Mas os crentes é só atrás de anjo, é só atrás de nuvem, é só atrás, aí pronto. Aí pronto, é não pula, é não sei o quê. Aí quando vem a maré zona forte, ele não aguenta.
A Bíblia diz que Moisés morou no Egito. O Egito entrou no Moisés? Porque a mãe dele jogou a Torá dentro dele, que a Bíblia diz que ele não quis nada do Egito. E acabou essa conversa. Ok? A Bíblia diz claramente que Daniel morou aonde? Na Babilônia. Eles tentaram impor da ditadura lá dentro deles. Aqui vocês adoram. Ele disse, tu pode tocar fogo em nós. Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi assim? Porque tem crente que fica, eu não sei mais como é que vai estar o país, porque... É porque tu está fraco. Agora tu pode morar na Babilônia. A Babilônia não te envenena não, porque tu sabe em quem tu tem crido. Tu tem ensino de verdade. E outra, tu não é saliente não, porque só quem é saliente, que não tem conhecimento, qual é a força do incapaz? É o grito. Qual é a força do que não tem conhecimento? É a ditadura. Medo de perder o poder, eu vou impor. Agora quem tem conhecimento é tranquilo. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando vocês ouviram o som do pífaro, da gaita, do fole, é o seguinte, eu vou dar mais uma chance para vocês. Não, majestade, não precisa não. Nós lhe respeitamos, mas nós não podemos adorar. Porque a Bíblia diz lá em Êxodo 20, 2, 3, não terás outros deuses diante de mim. Foi assim que a mamãe ensinou. Foi assim que o papai ensinou. Pronto, está lá em Deuteronômio 6, 7. Tu ensinarás ao deitar, ao levantar, ao acordar, ao andar. Aí os pais não ensinam, os meninos vão para a faculdade. Quando chega besta. Papai, o professor é brilhante. É assim. Pronto. Eu tenho 2 filhas. Às vezes chegava, papai, o professor fulano de tal. Epa, diz aí o que ele disse. Esse pensamentinho rei dele é do diabo. Tira. É, né, papai? É do diabo, minha filha, é do cão. Bota para lá. É assim. Tem pai que fica, meu Deus, magnífico, não é assim? Ai, meu filho, que cabeça. Cabeça que o diabo está trabalhando. Ai, não é assim? Ei, meu Deus, pronto. Platão dizia que um beijo na boca de uma criança era gostoso. Ensina para o teu filho. Ensina para ele. Beijar na boca de uma criança é gostoso. Né? Pronto. Hoje era pedofilia, não é assim? Ele falou lá. Por que eles não falam isso na universidade? Naquele livro do pastor Antônio Gilberto, a Bíblia através do século, lê ele lá para você ver o que ele diz de todos os filósofos. Lê lá para tu ver. Lê lá para tu ver. Paulo diz que o que eles fazem lá em oculto é até vergonhoso falar. Sim ou não? Pronto. Então a irmã, por que o nazismo não foi aceito, que teve também muita violência? Por que ele não é aceito hoje? Porque ele não tinha narrativa ilusória. Como a irmã acabou de falar. Em lugar nenhum do mundo, o que Marx escreveu no seu primeiro Capital e nos 2 que foram feitos por Engels, em lugar nenhum do mundo a economia capitalista de Marx nunca funcionou. E por que o pensamento de Marx é tão forte no mundo hoje? Por quê? Então vamos analisar. A primeira coisa que eu vou dizer é que o comunismo é um movimento de mutilação. Pastor Ziel, é isso mesmo? Sim. Tu queres saber como é o comunismo? Basta simplesmente tu olhar para Cuba, dos Castros. Basta você olhar para Cuba, dos Batistas. Basta você olhar para 1917. Olhe para a Rússia. Precisa ir longe, não. Não precisa ir longe. Mas, pastor Ziel, por que esse movimento foi marcado de tanta violência e tem aceitação grandiosa que homens de alto nível intelectual defendem? Por quê? Se você atentar claramente, se você atentar para a Coreia do Norte comunista, vai ver lá como é. Vê lá como é. Vocês se lembram das 2 Alemanhas? Uma que era capitalista e a outra comunista. Pega a história, lê lá para tu saber como era. E vocês se lembram que em 1917, quando Lenin está naquela briga, porque a Rússia entra numa briga com o Japão e ela entra numa falência, e eles vão tirar alguém do poder. Então ele implanta o socialismo e qual é a primeira coisa? Confisca todas as propriedades particulares. Além de confiscar toda a propriedade
particular, privada. Sabe o que eles fazem? Manda matar quem se opõe ao socialismo, ao comunismo. Agora imagine, que eu já vi comunista pegar Atos 2, 44, 45. E tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades e davam para os pobres. Ali não é comunismo, não. Não é comunismo, não. Aquele adjetivo que aparece ali era uma ação generosa tocada pelo amor de Cristo. Jesus nunca mandou tu tomar a terra de ninguém. Jesus mandou tu trabalhar. Trabalhar e pela comida que permanece, não pela comida que perece. E aí Paulo diz, se tu não trabalha, é bom que não. Em momento nenhum da Bíblia, a ideia do comunismo prevalece. Esse comunismo que alguns tentam falar por aí. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Então não cite Bíblia dizendo que ali era um comunismo. Ali eram pessoas salvas, comuns, santas, que vendiam as propriedades por amor próprio, não por obrigação, não por violência. Então prestem atenção uma coisa que eu quero dizer para vocês. Apenas 2 gerações, 60 anos, 100 milhões de vítimas mortas pelo comunismo. 100 milhões. 100 milhões. 4.500 pessoas por dia. 190 mortes por hora. E aí? 3 pessoas a cada minuto virava cadáver. E por que um movimento desse, marcado por violência, para morais, por que ele é aceito hoje ainda? A narrativa ilusória. A narrativa que o nosso bem está aqui,
a narrativa que a casa está desorganizada, a narrativa que os capitalistas detêm o poder, vamos tomar isso deles à força. E aí entra o discurso de Judas, que aí não é nada de amor. Vai em Cuba para tu ver. Vai lá. Que aí na hora que tu chega, teu celular todinho confiscado. Tu chega daqui do Brasil, eu tive conversando com uma pessoa de lá. Tu chega daqui do Brasil, aí o pai não pode, ela não pode falar bem do Brasil em nada. Não pode dizer que aqui anda à vontade, fala o que quer, que vai em shopping. É assim lá. Aí esse pessoal anda na rua, aí fala disso, se esquecendo que a liberdade dele amanhã vai ser tolhida. É só uma narrativa ilusória para fazer com que as pessoas percam a sua liberdade. Então, em primeiro lugar, é um movimento de ações maléficas. Nunca mais se esqueça disso. Em segundo lugar, o que realmente o comunismo propõe? Propõe uma ditadura, um Estado totalitário. A ditadura, gente, ela obriga as pessoas a ter um comportamento que elas não querem ter. É isso. Aí vai criar hábitos que as pessoas vão viver com medo, não pode cultuar, não pode expressar sua liberdade. Vocês pensam que se um dia, que Deus quiser não vai acontecer, aplicar o comunismo aqui no Brasil, vocês pensam que festa vai ter do jeito que tem aí no Brasil? Não é só crente não, meus irmãos. Vocês pensam que esses jovens vão para a televisão e dizer besteira? A televisão é censurada. Só vai para ela aquilo que o ditador quer. É assim que nós temos que ensinar os crentes. Nós estamos fazendo esse negócio, o da direita, o da esquerda. Mostre primeiro o que é. Toda a tua liberdade. Sabe o que vai acontecer? Só pode ter uma igreja. E eles ainda vão ditar as normas para essa igreja. Tua filha não pode, por exemplo, essa irmã me contou que ela sai daqui do Brasil, quando chega lá, aí pronto, não é para dizer, é ordem, não é para dizer nada de bom do Brasil, que aqui elas vão em shopping, que aqui elas compram o celular que quiser, assiste o que quiser. A irmã diz, pastor, você pensa que lá em Cuba acontece esse negócio aqui, da pessoa dizer, presidente não sei o quê, presidente vagabundo, acontece não. Na hora que tu diz, amanhã tu está morto. Vai. Vê lá na Coreia, lá onde o gordinho impõe o medo dele. Vai lá para tu ver. Vai lá. Ok? Então é o seguinte, vocês podem comprar o livro Terra de Sangue, a Europa entre Hitler e Stalin, para você conhecer mais sobre o comunismo. Comprem um livro, A Origem do Totalitarismo, de Hannah Arendt. Comprem um livro, Anatomia de um Espectro, Economia Política do Socialismo, Fascismo e de algumas lições do século XX, de Vladimir. Estou citando aqui 3 livros para mostrar os horrores. Agora, se você não lê, se você não vai procurar, você não vai saber de nada. Não vai saber de nada. Primeiro, nunca a Bíblia incentiva um crente. Vamos lá rapidinho. 1 Pedro 2, veja se é do versículo 10 em diante. E aí eu já daqui a pouco estou caminhando aqui para me encerrar. O pastor me deu aqui até 9h30. Ok? Vamos lá. Eu estou seguindo, porque eu tenho muita coisa para falar ainda de Marx, para que vocês entendam o que é o pensamento. Mas eu vou começar só definindo o que é o comunismo hoje. Vai lá. Como é que diz? Quem encontrou? 2, me parece, do verso 9 em diante. Rapidinho aí. Eu não anotei aqui, mas eu estou citando de cor. Vamos lá. 1 Pedro 2, 9 em diante. Como é que diz? Isso. Começa do 11. Deixa eu ver do 11. Vai. Sim. De forasteiros, Sim. que vos abstenhais das concupiscências carnais, Isso. que combatem contra a alma. Sim.
tendo o vosso viver honesto Isso. entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, Isso. glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Isso, pode ir. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação Primeiro, humana. a Bíblia não incentiva crente nenhum a ser arrogante, saliente, rebelde, contumaz, que levante a voz contra os outros. A Bíblia ensina isso? Não. Pois é, aqueles que fazem parte do comunismo agem assim. Vai, prossegue, irmã. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, Isso. quer ao rei Olha. como superior, Tá vendo? quer aos governadores, Sim. como por ele enviados, Isso. para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pronto. Aí vai, tem um 13, né? Vê o 13. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, Isso. como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, Tá vendo? mas como servos de Deus. Pronto. Então, primeiro, o comunismo não se encaixa na vida de um crente. Por quê? Porque a primeira coisa que caracteriza o comunismo, sabe o que é? É uma petulância. É uma arrogância. Ok? A Bíblia está dizendo que tem que ser obediente, mesmo que essa autoridade ela seja contrária. Temei a Deus e honrai o rei. É assim que está aí? Então pronto. Então a primeira coisa. A segunda, o perigo do comunismo. Qual é o perigo do comunismo, pastor Aziel? As pessoas não podem viver sem a ideia de que poderiam realizar a perfeição na terra. O que o Marx, amanhã eu vou falar sobre isso, o que o Marx pretendia era dizer que nossa felicidade não tem nada a ver com o céu. Toda a nossa felicidade está onde? Na terra. Tem nada a ver com Deus. Deus é uma besteira. Deus é uma ideia besta criada pelos fracos, pelos bestas. É assim que ele dizia. Era assim que Marx dizia. Eu estou dizendo nas minhas palavras para não dizer em termos filosóficos, não, tu não vai entender. Porque eles fazem uma linguagem bonita. Aí pronto, aí tu... hipostatização, era a linguagem que ele usava. Hipostatização. Aí eu falar isso, os irmãos não pegam. Pronto, ele está dizendo o seguinte, essa crença da idealização de Deus, desse ser transcendente, isso é besteira, isso não existe. Larga isso de mão. Ele dizia que era isso que atrapalhava o homem, essa besteira de Deus. Estou dizendo hoje a verdade para tu, se tu quiser seguir, tu segue. Está aí. Aí qual era a ideia dele? Ele apresentava um sistema econômico, uma filosofia, que nós vamos falar isso amanhã, do materialismo dialético, do materialismo histórico. Eu não vou falar hoje, porque eu não vou ter tempo, mas amanhã eu falo. Então, o perigo do comunismo é que, além de uma narrativa fantasiosa, ele embeleza dizendo que a vida bela e gloriosa está aqui. Só que tem um sistema que atrapalha a vida bela que nós podemos construir. Qual é o sistema? Já disse aí. É o capitalismo. O capitalismo, ele vem, olha para cá, ele vem com a força, tirando tudo que era de vocês, entenderam? Vem tirando tudo que é de vocês, e aí o que é que acontece? Toma de conta de tudo. Mas ele diz, eu tenho uma ideia para a gente acabar com esse sistema. Essa é a ideia dele. E eu vou falar isso amanhã no manifesto comunista dele, na ideologia alemã. Eu vou falar isso amanhã, hoje eu não vou tecer isso aqui. Segundo, aparenta uma boa ideia. Quem é que não quer, irmão? Olha a ideia. Tudo vai ser comum. Não vai ter diferença de classe. Não vai haver haveres diferentes. Todos nós vamos viver no mesmo patamar. Que coisa linda! Mas pegue os exemplos. Aí um certo professor dizendo para mim, pastor Zé, mas você tem que entender que o que Mao Tse Tung colocou não foi comunismo, foi ditadura. O que o Lenin colocou não foi comunismo, foi ditadura. Mas se você pegar, quando o Lenin vai reagir, todo o poder dele lá na Rússia, ele vai beber em duas fontes. Quais são as duas fontes que ele bebe? Engels e Marx.
Ele pega toda a ideia que ele traçou e ele coloca em prática. Então, parece uma boa ideia. Qual é a boa ideia do comunismo? Nós vamos viver todo mundo igual. Nós vamos viver todo mundo na boa. Nós vamos viver todo mundo... Já imaginou, irmão? Por exemplo, é um médico. Ele estuda. Aí o camponês. Mas todos têm os mesmos direitos. Vão viver do mesmo jeito. Isso não funciona. Nunca funcionou. Mas é o que o comunismo prega. E aí as pessoas colocam isso como se fosse vantagem. Mas vocês sabem por que tem muitos que querem? Sabe por que tem muitos partidos que querem? É porque bagunça a casa. Bagunça a casa. Bagunça a casa. Não existe isso. E tem defeitos no capitalismo? Tem sim. Nós não estamos aqui defendendo que o capitalismo é puro. Não estou aqui para defender isso. Mas em momento algum, a Bíblia legaliza tu entrar na propriedade do outro e tomar o que é do outro. A Bíblia manda tu trabalhar. Aí alguém diz, mas o trabalhador... Porque quando você analisa a história, tem dois tipos de socialismo. O utópico e tem um socialismo científico. O utópico, ele vem com uma ilusão que não consegue realizar. Saint-Simon trouxe isso. Se vocês analisarem, Charles Fourier trouxe isso. E Owen também trouxe isso. Então, nessa visão, ou, por exemplo, o socialismo de Saint-Simon, ele dizia que haveria uma possibilidade harmoniosa, era assim que ele dizia, entre as camadas da sociedade. Um dia vai haver isso. Nunca vai haver. Porque o homem é egoísta, o homem é vaidoso, o homem é prepotente. Por exemplo, Marx não tratou da questão do racismo. Mas quando foi que o racismo começou? Quando foi que a luta de classe começou? Começou com Marx? Não, ele apenas pegou um processo histórico. Lá na Mesopotâmia já começou a briga. Um querendo ser maior do que o outro. Então veja como é o mundo. Esse é o mundo sem Deus. Nesse socialismo utópico, eles não conseguiram nada. E aí você tem que entender o seguinte, o socialismo, ele tem uma ideia, o comunismo quer colocar isso em prática. Essa é a questão. Só que o socialismo científico, que vem com Engels e Marx, é bem estruturado, é bem organizado. Ele estudou tudo para ele montar o pensamento dele. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais... Pronto. Tem crente que ele é o seguinte, ele já começou hoje, ele já quer logo pregar. Ele diz, é assim que Deus me usa e o Espírito Santo está comigo e eu vou entrar. Não, não é assim não. Tu tem que passar tempo estudando Bíblia, para quando tu abrir a boca, tu ter a defesa da fé. Esse é o problema nosso. E eu quero dizer para essa juventude da Assembleia de Deus, obreiros da Assembleia de Deus, vamos comer isso aqui, gente. Vamos comer isso aqui para a gente mostrar que o verdadeiro pensamento é o de Cristo. E que nós não aceitamos a filosofia deste mundo vil. E aí pronto, aqui no meu já deu. Amanhã a gente continua. Deus abençoe. Ô, glória a Deus. Pastor Ailton, não é isso? Avelino, setor 1. Pastor José Leal Júnior, setor 2. Pastor Francisco de Assis, setor 3. Amém, meus irmãos? Olha aí. Nós louvamos a Deus. E o pastor do setor 4, Pedro Nunes. Deus abençoe, meus irmãos. Vocês que estão ouvindo aí, fortaleçam o pensamento de vocês. Olha, irmãos, se nós fortalecermos, a casa de César era poderosa, mas Paulo, quando escreve, ele diz lá em Filipenses, e eu quero saudar os que estão lá dentro da casa de César. Ou seja, quem é bem ensinado, destrói as fortalezas de Satanás. Então, vamos lutar contra essas coisas. Agora preste bem atenção. Não é pegar microfone e dizer assim, o fulano de tal é vagabundo, o candidato fulano de tal. Não, é mostrando a realidade. E aí, quando Judas se levantar no nosso meio, aí a gente corta. Judas, tu é ladrão. Aqui nós te conhecemos. Deus te abençoe.